Vamos nos colocar de pé, gente. E vamos fazer como já nos foi ensinado. Vamos estar levantando uma mão para abençoar a nossa ministra da palavra e a outra para receber, porque eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem algo para falar com você. Hoje vai ser uma das nossas últimas ministrações sobre família, para estar encerrando o mês da família, porém, nosso encerramento ainda vai ser na próxima semana, mas hoje será na parte das ministrações. Vamos lá? Querido Deus, te agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Te agradecemos, meu Deus, porque em tempos difíceis, ó Pai, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos abençoado de uma forma extraordinariamente maravilhosa, meu Pai. Senhor, entrega em tuas mãos, ó Pai, a vida da Deusânia. Que assim, meu Deus, como o Senhor já falou com ela, ó Pai, o Senhor venha falar no coração de cada pessoa aqui presente, meu Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma mensagem especial para cada pessoa aqui em particular. Prepara, Senhor, nossos corações, como o Senhor já tem nos preparado antes mesmo de sairmos de casa para estar aqui te louvando, te adorando, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que continue a vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor de novo, né? Encerrando então o mês da família, e claro, todos os dias é dia da família, porque é onde nós vivemos, né? A maior parte dos nossos dias, no contexto de família. Seja qual for a sua família, você tem uma, né? O Senhor preparou para você pessoas que te amam, pessoas que guardam a sua vida, pessoas que oram por vocês. E eu tenho certeza que cada um está aqui porque alguém orou um dia pela sua vida. Então, também faz parte da sua família. Amém? O tema da minha, para encerrar, que foi me passado, é família no reino. Para nós entendermos a família no reino, primeiro nós precisamos entender o que é a família do reino. É no reino, mas primeiro nós vamos falar do contexto da família do reino de Deus. Na primeira ministração, quem deu início foi o nosso pastor, e ele trouxe o início de todas as coisas, que é o Gênesis, né? E a ministração sobre o reino de Deus, a família, né? E nós vamos relembrar um pouquinho isso aí, porque é aí que foi instituída a primeira família, primeiro casal, lá no Gênesis, pelo próprio Pai, pelo próprio Criador. Então, o que é a família do reino? É algo do coração de Deus. Ok, por quê? Foi a primeira coisa que o Senhor fez. Ele começou a criar todas as coisas, e ali no capítulo 2, no versículo 7, ele criou o homem. Amém? Vocês estão lembrados, né? Afiados aí. Então, a família, para o Senhor, para Deus, para o próprio Criador, é algo do céu para a terra. A família foi uma criação de Deus, porque é algo do Cronos para o Kairos, do Kairos para o Cronos. Por quê? Porque eles viviam em um ambiente todo feito pelo próprio Criador. A família do reino de Deus foi algo que ele trouxe do sobrenatural para a terra. Vocês entendem isso? Quando a gente lê o Gênesis, a criação de todas as coisas, nós precisamos ver como algo sobrenatural e não natural. Porque ali era do reino de Deus feito no físico, no físico, espiritual para o físico. Então, foi algo tremendo. Primeiro o homem, depois a mulher. Deus colocou eles para viverem em um ambiente que ele já estava preparando. E depois dessa criação, eles ainda moravam juntos. Todas as tardes, a Bíblia diz que o Senhor vinha ter com eles, conversar com eles.
né? E eles passavam, o casal e Deus, em um ambiente. Qual era o ambiente que eles viviam? Quem se lembra? Num jardim. E aí nós podemos usar o nosso lado lúdico, que não está tão perdido assim, né? A gente tem esse lado ainda, de imaginar como que era no jardim essa convivência. Como que era o jardim que Deus criou? Perfeito. Então vamos imaginar essa perfeição. Adão, Eva, o Senhor, ali andando junto, administrando tudo junto, um ambiente com aromas suaves, um ambiente de paz, um ambiente seguro, um ambiente, vamos, palavras? De luz, claro, belo. Esse era o ambiente. Eles tinham segurança, eles tinham proteção, eles tinham provisões. Era um lugar harmonioso, era um lugar pacífico. Esse era o ambiente da família do reino de Deus. E lembra que essa é a família do espiritual para o físico. Então dá para imaginar que coisa mais linda, que alegria, que felicidade. Então aqui nós vemos que a família deve ser um lugar acolhedor, de proteção, de alimentação, um lugar de identidade, porque eles sabiam quem eles eram, sabia quem era o pai criador que havia feito eles. Então esse era o ambiente. O casamento. O casamento foi feito para ser eterno. Por que eterno? Porque ele foi constituído pelo próprio Pai da eternidade. Então, essa é a família do reino. O que deu errado? Lembram quando que deu errado? Deu B.O. nesse casamento? Quando eles começaram a dar ouvidos à mentira. A mentira entrou nessa família. Da mentira, o pecado, o engano e a morte. Lembram? E o afastamento de Deus com eles. Então, essa família, ao decorrer desse tempo aí, ela passou por muitas coisas tristes. Morte, adultério, assassinato. E foi no decorrer do tempo acontecendo muitas coisas. Por quê? Porque uma mentira entrou nessa família e gerou a morte. E o que aconteceu? Toda a descendência desse casal, da matriz da família, toda a descendência daquele até aqui foi afetada, não é? Toda a descendência, então, foi contaminada. Em Deuteronômio, que é o texto que nós vamos usar, e, por coincidência, foi o mesmo da semana passada, porém, é um contexto diferente. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. O livro de Deuteronômio, o que é? É Moisés dando os seus últimos relatos, trazendo a memória do povo de Israel, né, todos os estatutos, as leis, os ensinos de Deus para eles. Eles estavam para entrar na terra prometida, eles estavam do lado do rio Jordão. E aí Moisés estava trazendo a memória. Nesse capítulo 6, começa ainda no 2, não é esse o texto, mas eu achei interessante, que está escrito, teu Deus, pedindo para que guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então, aqui nós vemos novamente uma descendência, um direcionamento para que no contexto da família, toda a descendência seja ensinada. Na semana passada, o contexto foi pais e filhos, só que hoje nós vamos ter que apertar. E eu gosto disso. Hoje nós vamos ter que apertar nesse texto, porque hoje nós vamos falar da família no reino de Deus. Porque mesmo que a família do reino
não exista mais, porque a mentira entrou, o pecado entrou, nós, enquanto crentes em Jesus Cristo, dizemos seguidores de Jesus, nós precisamos formar novamente uma família no reino de Deus, pautada nos princípios do reino de Deus, no contexto da nossa realidade. E Deuteronômio traz essa responsabilidade para a nossa casa, para o nosso contexto. E a palavra está escrito. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um contexto de família ou não é? Nós ensinamos os nossos filhos dentro de casa. Nós oramos com nossos filhos ao deitar, ensinamos os nossos filhos ao levantar, ser grato a Deus, colocar o dia diante do Senhor, já agradecer pelo que Ele está preparando para aquele dia. Assim deve ser. Agora aqui tem uma palavra que é ordem. Eu ordeno. É Deus que está ordenando. Gente, nós entendemos e precisamos ter no nosso coração que quando é um princípio, quando é uma ordem de Deus, não é negociável. Não é quando eu tiver tempo, não é se o meu filho tiver afim, não é se juntar ou se não juntar. É desafiador, com certeza. É desafiador, mas é uma ordem, é uma missão. E aqui a palavra inculcarás, essa minha versão é Ferreira de Almeida, está falando que no versículo 7º, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcarás? É revelar, repetir várias vezes até que seja entendido. Olha que interessante. Inculcará a seus filhos, a teus filhos. Na versão nova, na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje, traz a palavra, que eu até coloquei aqui também. Não deixem de ensiná-las aos teus filhos e repitam essas leis. Então a palavra está correta. E aí? Meu filho não gosta, meu filho está cansado. Eu não vou enjoar muito a cabeça do meu filho. Né? Mas existe uma responsabilidade que deve ser do pai e da mãe, da família nesse contexto. E lembrando que nós somos batistas. E o batista, ele tem como fé as escrituras, né? E conduta também deve ser baseada nas escrituras. Essa é a nossa denominação, batista, né? As escrituras, então, são a nossa única regra de fé. Consertei. A família, então, ela continua sendo um território de Deus aqui na terra. Entende? A família é do coração de Deus e não vai deixar de ser do coração de Deus. Quando Jesus voltar, no grande dia, ele vai vir buscar quem? E a igreja é denominada de noiva. De novo, um casamento. Não é algo coincidência, não é algo. É uma noiva que vai ser buscada. Da mesma forma que a mulher foi feita, né? No capítulo 2, no versículo 7, o homem foi feito. O homem, criado por Deus, andou com Deus, foi ensinado por Deus. Enquanto Deus fazia os rios, seus afluentes, plantas, Adão estava nominando as coisas, administrando as coisas, andando e aprendendo. Foi feito as árvores, árvore do conhecimento, árvore, né? Aquela que não podia comer.
E Deus ensinando Adão. Uma missão foi dada para Adão. Uma missão que todo homem tem. Por que que nós aprendemos que ao homem foi dado a missão de ser o cabeça da família? Não é à toa. A mulher, depois de 15 versículos, no versículo 22, é feita a mulher. Olha o quanto de coisas que foram acontecendo nesse tempo. A mulher foi feita e a Bíblia diz que ela veio para ser far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliar, que seja idônea. Isso tira o mérito de nós mulheres? Não. Ali lado a lado, auxiliando, ajudando, acompanhando, administrando junto com Adão, ficou em todo o tempo ali. Mas nós vemos aí uma funcionalidade. Tudo acontecendo de forma funcional. Cada um exercendo o seu papel. E funcionou. Só que deixou de funcionar. Porque as mentiras vieram. E por mal dos pecados foi a mulher ainda que deixou que entrasse a mentira. Mas isso aí é outras coisas. Outro detalhe. Deus, então, no Gênesis, na criação, ele constituiu a família, seu primeiro projeto, perfeito a família. Ok, Deus criador, criou a família e todas as coisas. Aí vem agora Jesus, Deus encarnado. Aleluia. Passou os 40 dias, 40 noites no deserto, foi tentado, e ele usou o quê? Palavra. De novo a Bíblia, sendo algo importante para nós, mas não é esse o contexto. Aí Jesus foi chamado, convidado com a família, com os discípulos, para ir a um casamento. Caná da Galileia. Vocês lembram da história? Esse foi o primeiro milagre. Coincidência na Bíblia, né? O primeiro milagre de Jesus foi em uma festa, bodas de casamento. O que ele fez? Transformou água em vinho. Ninguém entendeu por quê que aquele vinho era mais gostoso que os outros. Era diferente. Novamente aqui nós vemos algo do sobrenatural para o físico. Era um vinho da própria vinícola do céu. Que o milagre é algo que do sobrenatural. O milagre é algo que lá no céu foi dado um sim e um amém e é feito aqui na terra. O Pai Nosso fala isso. E por isso que aquele vinho era sensacional. E aí Jesus fez esse milagre. E foi pedagógico. Vamos entender que foi pedagógico? A primeira criação de Deus foi uma família, instituição, plano perfeito de Deus. Jesus, no seu primeiro milagre, foi na bodas de casamento. Pedagógico. O que está dizendo aqui para nós? Jesus precisa ser o centro do casamento. O reino de Deus precisa fazer parte do seu casamento, da sua família. Não é por acaso, porque na Bíblia não tem por acaso. Não existe por acaso. Não existe palavra aleatória. A Bíblia ela passa muitas mensagens. Então, na estrutura funcional que foi aquela primeira, agora nós chegamos na nossa geração. Depois de milhares de gerações, em uma geração de uma família disfuncional. Não é mais funcional. Agora as famílias são disfuncionais. Mesmo que a família tenha o pai, a mãe, os filhinhos e cresçam nesse contexto, pode existir um alcoolismo. Existem várias coisas que acontecem dentro das famílias que nós temos como família tradicional, que não são funcionais. As pessoas, elas deixam a sua função e costumam fazer a função do outro. A missão do homem
Vamos lá, na missão do homem, a função do homem, lá na criação. Ele tem, feito primeiro, ele tem uma missão que é especial, que é representar Deus na família. O que o homem representa? A paternidade. Isso é uma missão que é um chamado, não é nem uma missão, é um chamado espiritual para os homens. Porque ele que traz a identidade dos filhos. Ele que gera nos filhos uma identidade. Então, vocês notem por aí a disfuncionalidade dos lares hoje em dia. Por quê? Porque muitos não estão assumindo o seu papel. Não estão aceitando o seu chamado. O homem tem a função de direção, de destino, de provisão, de segurança e de identidade. É a função do homem. A função da mulher. Tudo funcionando perfeito. A função da mulher, ela vem como ajudadora, auxiliar, toma conta de todas as coisas, e ela tem uma função que antecede ao do homem. Como assim uma função que antecede a do homem? Se a função do homem é de dar uma identidade de paternidade dentro do seu lar, da sua família, uma estrutura de segurança, a mãe antecede a do pai. O que é isso, anteceder a do pai? A mãe, ela gera o filho por 9 meses. Nesses 9 meses, a mãe tem um propósito de apresentar o pai para aquele filho que ainda está no ventre. Marilene e o irmão Ederson. É um exemplo maravilhoso para nós da mãe que está antecedendo o pai para aquele filho ainda no ventre. O filho deles já entende o pai. O filho da Marilene já sabe que o pai é carinhoso, é atencioso, é provedor, que ama a mãe. Por quê? Porque o feto, ele sente os estímulos, ele ouve e tem as sensações. O feto, a criança gerada na mãe, já é apresentada ao pai. O pai, pela mãe, já recebe o direito da paternidade para aquele filho. Já gera na criança, desde o ventre, aquele sentimento de segurança. Te falei que eu ia te usar, né? Então, quando a criança escuta, vida, é o papai falando com a mamãe, é a mamãe falando com o papai. Uma mãozinha na barriga, um beijinho, um carinho. Ele está sentindo tudo, ele está ouvindo tudo. Então, o papel da Marilene está antecedendo ao do Ederson como pai. Porque é ela que está passando para o filho essa autoridade dele. Então, a mãe ainda trabalha com nutrição, com afetividade, construção, organização das coisas, muita coisa. E os dois administram o lar juntos. Isso é fato, juntos. Companheirismo. Né? É assim que deve funcionar. Mas hoje, não está funcionando assim. Na maioria dos casos, das vezes, está faltando isso aqui. Na maioria dos casos, as pessoas hoje em dia estão pensando que eu vou no domingo, no culto, e eu recebo a porção necessária para me passar a semana, para me ficar mais um mês sem ir. Não é aqui, mas tem muito lugar que é assim. E outra coisa que está fazendo, os pais não assumindo o seu compromisso, a sua missão, o seu chamado. Quem tem que assumir? Alguém tem que assumir? A mãe. A mãe assume uma função que não foi dada a ela. Ela tem que assumir 2 funções. Mas tem mães também que abandonam. Aí o pai tem que assumir as 2 funções. E tem aquela família que todos 2 abandonam. A avó tem que assumir a função do pai e da mãe. Que confusão, né? Isso um dia, outro dia, um ano, outro ano, um século, outro século. E
e as coisas vão passando, vão acontecendo. Essas faltas geram vazios, que a pessoa vai crescendo, vai tentando administrar aquilo dentro dela. Mas esse vazio fica. Esse vazio fica. E ela vai tentando substituir por coisas, por situações. E a ideia do diabo é essa, é destruir a família desde lá do jardim. As mentiras vão entrando. As mentiras hoje, eu sou muito novo para assumir uma paternidade. Eu sou muito nova para casar. Ou eu não vou casar nunca, eu quero ter um filho sozinha, porque eu sou independente. E aí vão desconstruindo, e vão desconstruindo. E vai gerando muitas situações de famílias disfuncionais. E aí, mesmo assim, chegamos aqui e temos o entendimento de que a Bíblia, as Escrituras, é o que nós precisamos aprender para nos defender das mentiras. Lembra? Jesus usou a Bíblia para combater o diabo, não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos aprender que é isso que precisamos fazer. Mas nós não lemos, nós não estudamos, e vamos deixar aqui, aproveitar a oportunidade, está tendo a EBVD todos os domingos de manhã, que está sendo bênção. Divulga, venha, não deixa de vir. Nós estamos reaprendendo muitas coisas. Que o dia a dia vai tirando, o dia a dia vai, talvez, não fazendo a gente esquecer, mas vai ficando no cantinho e muitas coisas vão aparecendo. Então, esse vazio, ele fica. Por causa deste vazio, muitas coisas acontecem. Essa criança que uma vez teve esse vazio da ausência do pai ou da mãe, nesse contexto disfuncional, foi criada pelos avós, enfim, ela cresce. Ela constitui uma família, dá certo, não dá certo. E ela não sabe por que sofre, ela não sabe por que não dá certo. E isso vai gerando outras coisas. Os filhos e também adultos hoje estão doentes. Famílias estão doentes, inteiras. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o filho, doentes. Qual a doença? Doenças psicossomáticas, já ouviram falar? As emoções não são bem administradas. Doenças psicossomáticas são doenças que elas são físicas, porque algo no seu contexto, na sua psique, nas suas emoções, não conseguiu vazar, não conseguiu entender, não conseguiu assimilar. E gera doença. Muitas crianças adoecem porque não conseguem falar o que está acontecendo. Elas adoecem. E, às vezes, a mãe e o pai não vão saber o que é. Porque ela também não sabe o que é. Algo faltou. E o diabo está investindo pesado em destruir as famílias. Nesse fechamento do mês da família, a gente não pode esquecer e deixar de falar o que está acontecendo. O diabo está investindo nos nossos filhos, muito pesado. Nos nossos adolescentes, nossos jovens. Em todo o contexto da família, ele está pondo o rabo dele. Desculpa a expressão, rabo. Então, alguém falou outra palavra um dia desse. O sistema geral, o sistema num todo, estão criando pautas que estão entrando no contexto das famílias. Se na sua família, Eva viveu, andou com Deus, com o próprio Criador, conhecia todas as coisas, para ela foi passado, certo, errado, todas as coisas, eu posso mexer aqui, em tudo eu posso mexer aqui, não. Ela caiu na mentira, ela caiu no laço. Hoje, meus irmãos, em cima de todo esse contexto que eu trouxe, somos presas fáceis. Nossos filhos estão jogados aos lobos.
se não está tendo a palavra, se não estão estudando, se o que Deus ordenou aos pais, inculcar na cabeça dos filhos, falar dessa palavra ao deitar, ao levantar, escrever nos portais da porta, nos portões, nos umbrais, que você entender, está sendo passado? Se não está sendo passado, as mentiras vão entrando, aí as mentiras que vão inculcando na cabeça deles. E aí? Duas pautas que estão muito em alta na moda, que delas é uma ramificação de todas as outras coisas, e isso tende a afunilar, e a igreja precisa se preparar com a palavra. Ah, Deusane, mas tudo é a palavra. Se nós não soubermos a verdade, a mentira entra. A verdade é o que afasta a mentira. Duas pautas. A primeira pauta. Você pode ser o que você quiser. Você pode ter uma união com quem você quiser. Ok? Somos livres, o livre-arbítrio nunca vai ser tirado, porque lembra, princípio nunca é mudado. Deus deu. Pode ficar com quem você quiser. É liberdade. Mas nós vemos que na Bíblia fala o quê? Deus fez um homem, fez uma mulher. Dessa união, somente gameta feminino e gameta masculino que gera uma vida. Então tá, você pode constituir uma união com quem você quiser, mas até eles sabem que para eles terem um filho precisa do gameta masculino mais o gameta feminino. Vamos adotar um filho para constituir uma família. Eu preciso de um homem e de uma mulher, porque eu preciso adotar um filho. O que é isso? A verdade é simples. Foi feito perfeito por Deus. A perfeição da criação não vai mudar. Mas os nossos filhos precisam saber disso. Tem que ficar na mente deles através da palavra. Não é o que o papai, a mamãe, a vovó está falando. Porque é a verdade bíblica. A outra mentira. Moda demais. Feminismo. Meninas. O feminismo. Uma frase que eu tiro o chapéu, para quem já trabalhou com marketing sabe que a frase é boa. John trabalha com marketing. Essa frase é boa, John. Meu corpo, minhas regras. Ela é top. Ela dá um empoderamento mesmo. Né? Só a gente falar, meu corpo, minhas regras. Dá um gás. Mas, gente, o livre-arbítrio, ele entra nas suas escolhas. Mas vamos lá, o seu corpo, suas regras. Você manda nele. Vamos fazer um teste? Você manda nele? John, de novo. Muda a regra dos seus batimentos cardíacos, John. Fala com o seu coração que ele vai parar 5 minutos de bater. Não vai alterar nada no seu corpo, não vai gerar nenhum problema. Manda ele parar. Consegue? Não. Fernanda, fala com o seu pulmão que agora a inspiração e expiração vai ser pelo ouvido. Você vai inspirar por um ouvido e vai expirar pelo outro. Manda o seu pulmão mudar a rota do ar. Pode fazer isso? Não pode. Ah, Deusane, mas o corpo que está falando é o corpo aqui. Eu faço o que eu quero. Querido, esse corpo aqui é casca. O seu corpo é a máquina que funciona aqui dentro. O seu corpo foi a criação que fez. Toda a engrenagem é que é o seu corpo. Então é outra mentira. Porque o diabo quer matar o feto. O feto é algo que funciona aqui dentro, mas que a mulher e o homem, eles têm como matar, porque é algo que externo pode afetar lá dentro. Então, o seu corpo, nem o seu corpo é seu. Essa é a verdade. Por quê? Porque é dele, é por ele, e é por ele todas as coisas. Ele dá a vida e ele é que tira a vida. Mas a mentira do diabo está entrando.
E se os nossos filhos, e se nós não aprendermos a verdade, a mentira vai entrar dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Alexandre, eu converso muito com a Alexandre sobre isso. O que acontece? A própria Bíblia diz que os filhos têm que ser ensinados. Eles podem crescer e fazer outras escolhas. Mas a nossa missão tem que ser passada. Lembra? Tropa de elite? Missão dada é missão cumprida. Ainda mais vindo de quem é. É ordem. O pai ser o pai, a mãe ser a mãe e o filho obedecer. Sabiam que o filho tem que obedecer? Em muitas casas, quem manda é o filho. E os pais acham que os filhos eles têm que aprender Bíblia aqui, só no domingo. Isso já foi falado outras vezes aqui. Mas o texto está dizendo, Moisés está lembrando que Deus falou, ensine seus filhos ao deitar ou levantar, na rua, em casa, fora de casa, em todo tempo, até eles aprenderem. Eu gostei dessa palavra, inculcar na mente deles. Eu falei, agora é por conta dele. Não. A responsabilidade dos filhos é eterna também. Então, onde não tem a verdade, é a mentira que toma conta. Então, essas falsas, essas mentiras, essas falsidades, elas são fáceis, porque são coisas que o ser humano, ele quer. Ele quer fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Só que a Bíblia não vai se atualizar, porque o mundo está moderno. Apesar de que tem gente dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Quem compartilha com isso? A Bíblia está ultrapassada. Não é desse jeito que ela fala. Ninguém, glória a Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Prostituição é pecado ainda? Podem responder? Sim. Adultério é pecado ainda? Sim. Mentira é pecado ainda? Sim. Sexo antes do casamento é pecado ainda? Sim. Fora do casamento, adultério é pecado? Sim. Ô, gente, vamos coisas fáceis. Mentira, já falei. Gula é pecado? Sim. Tudo ainda é pecado. Todas as coisas que a Bíblia diz que é pecado, não vai deixar de ser pecado, porque o mundo está moderno, nós estamos no século 21. Querido, se a gente age da forma que a gente quer, a gente está compartilhando da mentira do diabo, de que essas palavras são ultrapassadas. A gente tem que prestar atenção no que eu permito, no que eu deixo entrar na minha vida, na minha família. Então, a verdade deve fazer parte da família. Quando aqui, no versículo 5, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como nós amamos tanto um Deus, se eu não conheço Ele? Outra pergunta: como amar com toda a força, de todo o coração, com toda a minha alma, sem fé? É impossível esse amor sem fé. Mas aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Mais uma vez, a palavra. Eu preciso ler a palavra para eu ter essa fé de amar a Deus com todas as minhas forças, de todo o meu coração, com toda a minha alma. Inculcar na cabeça dos nossos filhos e na nossa cabeça que a Bíblia, as Escrituras, não é e nunca será ultrapassada. Que as verdades que ela traz aqui continuam sendo verdades. Que os pecados continuam sendo pecados. E a sua casa deve ser como o jardim.
Como que é difícil. Porque no nosso trabalho é uma luta, lá fora é uma luta, nas escolas os nossos filhos é outra luta, passam por desafios, por situações. Como manter esse jardim? Porque Deus preparou um jardim para a família do reino. A família o máximo possível, meus irmãos, nós precisamos manter um lar seguro, um jardim harmonioso. Tem problemas? Tem. Alguém é perfeito? Não. Famílias são perfeitas? Não. Mas como que gera uma harmonia? O diálogo, o pedir perdão, o liberar perdão. Principalmente, que não pode deixar, como nas bodas, Jesus Cristo ser o centro. Conversar com Ele, pedir opinião a Ele. Ensinar os filhos a conversar com Ele. A família no reino continua sendo para multiplicar vidas. O texto também traz de geração. Quando diz ensinar, você saber, ensinar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, nós vemos gerações. Todas as gerações. A minha oração hoje é essa, inclusive. Toda a minha geração, a partir de mim, eu coloquei nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. E eu decretei no reino espiritual que a partir de mim, toda a minha geração pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Se eu quebrei um ciclo na minha família, eu creio em nome de Jesus que foi quebrado. E a partir de mim, toda a minha geração é de Jesus. O tempo, a hora, a forma, eu não tenho como mudar, como alterar, é o Senhor quem sabe. Mas eu creio nessa palavra geracional, sim. Da mesma forma, quando o pecado entrou, toda a geração de Adão e Eva, todos nós fomos contaminados, eu creio também no Senhor, que diz que as gerações também são abençoadas nele. É a Bíblia quem diz, e eu creio. Eu creio nisso. Então, os lares disfuncionais, todos nós viemos de um lar disfuncional. Acho que o pastor não, gente. Misericórdia, o pastor veio de um lar, mas tinha briguinha entre eles. Tinha uns rela-rela. Mas, enfim, os lares disfuncionais. Meu pai era alcoólatra. Não sei com quem, se era lá em casa, estava conversando, o negócio de lá disfuncional, Saulo. Não sei quando nós estávamos conversando. Ah, então falou, Deusane, mas então você teve seu pai, sua mãe, seus irmãos, 5 em 5. Era disfuncional. Meu pai era alcoólatra, a vida toda foi alcoólatra. De quando ele estava vindo, a gente se esconder. Vendo televisão, não podia ver, tinha que esconder, desligar e correr e esconder. Para a glória de Deus, ele não é mais. Quase morreu. Mas todos nós temos uma história. Meus irmãos, hoje a palavra aqui, para nós entendermos a família no reino, é compreender que há tempo, enquanto estamos vivos, com fôlego, temos a palavra para nos respaldar, para nos direcionar. Vamos voltar a ler, vamos voltar a ensinar para os nossos filhos, vamos dar armas para os nossos filhos sobreviverem lá fora. É covardia nossa não preparar eles para essas pautas do diabo, que é para matar eles, destruir eles. Isso vai afunilando, isso vai crescendo, isso vai tomando uma dimensão que eles têm que estar preparados. Eles veem 24 horas por dia isso. Coleguinhas que já se intitulam ser o que quer ser. Crianças. Não vou falar porque está gravando, mas eu ia falar um caso. Mas, enfim, queridos, a mentira, ela só fica onde não tem verdade. Tragam a verdade para dentro dos seus lares. Os pais com uma missão espiritual, um chamado espiritual, de representar Deus no contexto da família.
Paternidade vem do pai. Com a destruição das famílias, o diabo destrói muitas vidas. Porque se de mim tem toda uma geração, então se eu sou destruída, meu marido é destruído, os filhos são destruídos, os filhos dos filhos são destruídos. Toda a família no reino de Deus é destruída. Então nós precisamos voltar a levantar o altar do Senhor dentro das nossas casas. Podemos começar hoje. Chegar em casa, quem tiver que pedir perdão, senta e peça. Quem tiver que liberar perdão, libera. Arrependimento. Gente, vocês não sabem o poder que é se arrepender e pedir perdão. Meu marido, ele luta comigo com isso. Porque a velha Deusânia é muito dura, era. Né, meu bem? Era, né, meu bem? Era. Eu tô pelejando, eu tô. Mas eu já aprendi muito com ele. Eu já aprendi muito. E ele vê, ele fala mesmo que eu sempre estou aqui, ó, estudando, lendo, buscando, aprendendo. Eu perdi muito tempo. Eu perdi 40 anos da minha vida. Ninguém faz a conta, não. Eu perdi 40 anos da minha vida. Entendeu, gente? Foca em mim. 40 anos da minha vida foi perdido em meio de uma mentira. Né? Aquela mentira que você não enxerga, que você não ouve, que você não vê, está na sua frente, mas não faz sentido. Gente, a conversão é algo sobrenatural, somente através do Espírito Santo. Se ele não fizer, a pessoa pode ler do início ao fim a Bíblia e não entender. Não fazer sentido para ela. Nós somos algo do sobrenatural de Deus. Foi um decreto na nossa vida. E estamos aqui tendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E eu gostaria, então, de convidar. Olha que legal isso, hein? Convidar os pais a virem aqui na frente. E falar com o Senhor, não é comigo não, nós vamos orar. Falar com o Senhor, que vai trazer o altar e Jesus vai fazer parte da sua casa. Os pais, podem vir os pais. Eu quero convidar aquela mãe que entende que precisa melhorar, que precisa ser de fato aquela ajudadora, que precisa ser aquela auxiliar. Aquela mãe que entende que também falha, que também tem erros. Os pais e as mães. Os filhos, eu quero convidar os filhos. Os filhos que sabem que precisam obedecer e precisam honrar o pai e a mãe. Qual filho que é muito desobediente? Um filho que acha que pode fazer o que quer, que não vai ter problema nenhum. Um filho que não consegue ser desobediente. Aquele filho que não entende que o pai e a mãe falam e ensina é para ele ter uma vida melhor e para ele conhecer quem é Deus na vida dele. E nós vamos começar juntos, os pais fazendo suas orações, e as mães fazendo as suas orações, e os filhos fazendo as suas orações. Como? Em cima dessa funcionalidade que nós falamos. Em cima da funcionalidade de entendendo o papel de cada um. Vamos falar com o Senhor. Vamos, Andrei, sua mãe está te chamando. Alexandra, querida, vamos fazer bonitinho, vamos? Ô, Sansa, é filha? Vamos falando com o Senhor, pais. Recebam a missão que Deus colocou no seu coração, um chamado à paternidade. Um chamado de missão que é sobrenatural de pai. Como você está sendo pai?
Como você se autodefine pai? Ora ao Senhor. Faz uma recapitulação. Como que você é pai? Como você foi pai? Onde você deixou a desejar? Lembra que você vai trazer o altar, a arca de Deus para dentro da sua casa. Mães, como você está auxiliando seu marido? Como você está ajudando seus filhos? Como você está administrando junto com seu marido as coisas? Coloque o altar do Senhor de novo no centro da sua casa. Filhos, você está sendo obediente? Você está honrando o seu pai e a sua mãe? Você acha tudo muito chato? Tudo muito desnecessário? Você acha a Bíblia realmente ultrapassada, filhos? A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra de Deus que é como a espada de 2 gumes que corta, que separa juntas e medulas. É a palavra que ela é viva. As mentiras são para a morte, são para destruir sua vida. O mundo lá fora jaz no maligno. O seu lar é um jardim. E filhos, vocês também no contexto da família têm uma parte importante. Manter a harmonia dentro da sua casa. Manter o jardim florido. O jardim que Deus prepara para a família dele. Porque ele vai vir buscar. Cada um de nós é uma noiva. Se eu minto, se eu me prostituo, se eu traio, se eu cometo todos os pecados que ele deixou escrito que é pecado, ele não vai vir buscar essa noiva corrompida. Ele não vem buscar uma noiva corrompida. Das 10 virgens, somente 5 estavam preparadas. E nós devemos fazer parte dessas. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, fale com Ele, peça para Ele sondar o seu coração, trazer à sua mente o que você precisa se arrepender, o que você precisa entregar no altar do Senhor. Filhos, peça perdão ao seu pai, sua mãe. As mentiras que você contou, nós vimos, é pecado, continua sendo pecado. Não tem mentirinha nem mentirona. Peça perdão ao seu pai, sua mãe, peça perdão ao Senhor. Engano, difamação, murmuração, contendas, institui jardim dentro da sua família. Inculque na cabeça dos seus filhos essa palavra. Jovens, vocês que vão se casar, tenham um propósito. Você já tem uma função que é homem, você já tem uma função que é mulher. Tenha no coração seu, da sua noiva, um propósito de implantar o reino de Deus dentro da sua casa. Multiplicar vidas para o reino de Deus. É assim que inicia um casamento. Não é do acaso. Ora ao Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus. Quero colocar diante do teu altar cada uma dessas vidas e a minha vida ao Senhor. Eu já estou aqui na frente, Senhor, no entendimento de que eu preciso melhorar. Eu preciso instaurar o teu reino na minha casa, o altar do Senhor no meu lar, na minha casa, na minha família. Família essa que o Senhor confiou a cada um de nós. O Senhor confiou a cada um de nós, cônjuges, filhos, netos, sobrinhos. Tudo isso faz parte do teu reino. E o Senhor deu função para cada um. Que nós possamos, junto com o teu Santo Espírito, sermos convencidos do que melhorar, do que mudar, do que nos arrepender, Senhor Deus. E que o Senhor nos cubra com as tuas mãos. Que o Senhor guarde nossos filhos em meio aos lobos, em meio às mentiras, em meio à destruição e à morte que está nesse mundo. Senhor Deus, que a verdade do Senhor seja implantada dentro de cada lar, de cada reino do Senhor, que é a família.
Que a Igreja Batista Memorial, Senhor Deus, tenha no coração a implantação do reino de Deus em todas as famílias, essa responsabilidade de cada um de nós, que o Senhor deu como missão. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor Deus, para os homens, dá sabedoria para as esposas. Tire toda a rebeldia de dentro dos lares. Tira, Senhor Deus, toda a desobediência do nosso coração como filhos do Senhor. Pai, o Senhor odeia a mentira, o Senhor odeia a hipocrisia, o Senhor odeia a soberba, o Senhor odeia, Senhor Deus, o pecado todo em si. Pai, que nós sejamos honra para o Senhor, que nós possamos gerar vidas dentro dos nossos lares, gerações, Senhor Deus, conhecendo o Senhor, sendo inculcados na palavra e na verdade do Senhor, Pai. Traga o teu reino, Senhor Deus, traga a tua verdade e a tua glória para dentro dos nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada irmão aqui tenha clamado, Senhor, a tua presença, e que a partir desse momento, Senhor Deus, nós tenhamos pego de volta a missão que nos foi dada na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Que sejamos um com o Senhor, que sejamos um com o Senhor, e que a glória do Senhor seja manifestada dentro dos lares, dentro das casas, que os nossos filhos, Senhor Deus, sejam armados pela espada da verdade, que eles sejam preparados, ó Deus, para estar em qualquer lugar, sendo fortalecidos, Senhor Deus, resistindo ao diabo, resistindo à mentira, ó Pai. Que os lares, a partir de hoje, procurem ser o mais funcional possível, que todo vazio que foi gerado, toda contaminação, desde lá do jardim, Senhor Deus, não tenha força dentro dos nossos lares, porque a palavra do Senhor reina dentro delas, porque a verdade do Senhor reina dentro deles, ó Deus. Que em nome de Jesus a nossa fé seja renovada, fortalecida, para amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, Pai. É a oração que eu te faço, Senhor Deus, entregando neste momento essa palavra e nossas vidas diante do teu altar. Em nome e pelo sangue do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.